publicação diferente, que tem sido uma referência na revolução do jornalismo digital em Portugal. Parabéns a vocês, primeiro de tudo. Eu venho-vos aqui apresentar a LaserLeap. A LaserLeap é uma startup que nasceu na Universidade de Coimbra, de investigadores associados ao Departamento de Química da Faculdade de Ciências e Tecnologia, e basicamente o que nós fazemos, o que nós inventámos, aliás, foi uma nova maneira de abrir poros da nossa pele e, com isso, em algumas aplicações, a substituição das seringas. Okay? O que nós desenvolvemos foram aqueles... Isto tem um marcador laser? Não? Não, julgo. Não? Então, basicamente, como vem ali naquela imagem, o que nós desenvolvemos foi aquele polímero que ali é preto, que é denominado Target. Nós somos químicos, como vos disse, e utilizamos um laser para produzir um ultrassom. Parece muito sofisticado, mas basicamente aquele material absorve a luz de um laser, produz um ultrassom que, em contacto com a nossa pele, simplesmente abre a nossa pele. Nós temos uma estrutura da nossa pele que nos defende de invasões do exterior, e o que basicamente aqueles ultrassons fazem é abrir a estrutura da pele e, com isso, facilitar a entrada de formulações, de cremes, de antibióticos através da nossa pele. E então, o grande desafio que nós tínhamos no início da nossa investigação científica na universidade era provar como é que isto acontecia, qual era o mecanismo responsável por esta inovação tecnológica. E esta figura concentra exatamente esse mecanismo. Vocês veem à vossa esquerda a primeira imagem, é basicamente a estrutura da nossa pele, que é o modelo dos tijolos e do cimento. Nós temos células que são unidas por esse cimento, que se chamam os lípidos da nossa pele, e o que acontece é que quando nós aplicamos um pulso de laser, que estão ali a ver na imagem a meio, no nosso polímero, há a produção de uma onda de pressão. E esta onda de pressão, eu vou agora aproximar-me para explicar. Esta onda de pressão, quando atravessa a nossa pele, existe uma variação de pressão, ou seja, uma célula no cimo da nossa pele sente uma determinada pressão, enquanto uma célula em maior profundidade sente uma pressão completamente diferente. Então o que é que acontece? Acontece que as células vibram, e ao vibrarem existe uma deslocação desses lípidos, e então abre a estrutura da pele. Okay? E depois nós colocamos uma formulação, nós trabalhamos com géis, para vocês perceberem, um géis que tem os antibióticos como excipientes, e essa formulação então pode entrar através da pele. Então é por isso que nós dizemos que esta tecnologia pode substituir as seringas em determinadas aplicações, porque nós abrimos a pele e dessa maneira conseguimos entregar moléculas através dessa estrutura. Como vos disse, nós, os fundadores, estão ali na imagem em baixo, o professor Luís Arnaud, que é professor catedrático no Departamento de Química, o Carlos Scherba, que é o nosso CEO, que é investigador auxiliar, e eu próprio, que iniciei esta tarefa como estudante de doutoramento. Este projeto iniciou-se em 2007, e a história é engraçada, e acho que é interessante vocês saberem. Nós estávamos num projeto com o Dr. Américo Figueiredo, o diretor da Dermatologia do ZUC, no Departamento de Química. Nós tínhamos descoberto umas moléculas muito interessantes para a terapia do cancro da pele, mas existia um problema. Essas moléculas demoravam 4 horas a ter uma concentração efetiva na pele para poder ter uma ação real sobre os tumores. E 4 horas era um tempo enorme, não é? O que é que os médicos diziam-nos assim? O que é que nós vamos fazer aos pacientes durante 4 horas aqui? Então, enfim, a maior parte das pessoas que estão aqui não sabe, mas os cancros de pele são muito superficiais. Ou seja, não poderíamos utilizar uma seringa para colocar um medicamento no sítio certo. Então, não era possível utilizar uma seringa, não é? Para aliviar esse tempo de utilização. Então, o desafio que nós tínhamos era, então, como é que nós podemos aumentar a eficácia do tratamento, diminuindo o tempo da exposição dos pacientes? E, de facto, nós tínhamos produzido aqueles materiais que eu vos falei há pouco, que são o alvo da nossa patente, que produzem os tais ultrassons, e decidimos, vamos experimentar. E qual é que foi a nossa grande surpresa? Que, enquanto passivamente, ou seja, simplesmente colocar o gel dessa molécula demorava 4 horas, com a nossa tecnologia passou a demorar meia hora. Nós atingíamos a mesma concentração em meia hora do que antes fazíamos em 4 horas, simplesmente por aplicar estes ultrassons produzidos através dos nossos lasers. Então nós percebemos que tínhamos aqui um conhecimento, tínhamos produzido algo de novo. Então a minha tese de doutoramento foi basicamente perceber quais eram os mecanismos associados a esta inovação. Depois, em 2011, tivemos os primeiros contactos com as entidades regulatórias, neste caso, em Portugal, a Infarmed, que regula toda esta área e que representa a EMEA, em Portugal, que é a Agência Europeia para a Regulação do Medicamento e Dispositivos Médicos,
e a resolução foi a seguinte. A nossa pergunta era, ok, nós somos um dispositivo médico e com isso temos que fazer ensaios clínicos, ou, por outro lado, somos um dispositivo cosmético. E, como vocês todos utilizam dispositivos cosméticos no vosso dia-a-dia, desde os batons, tudo. Ok, então a regulação era completamente diferente. E o que é que nós nos apercebemos? Que, de facto, o financiamento de um dispositivo médico e a sua entrada no mercado demorava 5 a 10 anos e pressupunha investimentos na casa dos largos milhões de euros. Nós, obviamente, éramos uma pequena empresa constituída por aquelas 3 pessoas. Não tínhamos acesso a esses montantes de investimento que só são possíveis de serem realizados com grandes empresas, grandes farmacêuticas. Então a área da estética revelou-se, de facto, a opção ideal. Porque, por um lado, tínhamos a parte regulatória a nosso favor e, por outro lado, existe, de facto, uma necessidade. As pessoas que fazem tratamentos estéticos não querem ser injetadas, não é? Ninguém quer ficar com aquelas marcas, aquela vermelhidão que se associa a um tratamento de estética. Então, deixámos a dermatologia de lado, os ensaios clínicos, os medicamentos, de lado, mas não esquecemos, e decidimos, então, enverdar pelo lado da estética. Lançámos um creme IDT, sim, o Sr. Ministro já se foi embora, mas para as pessoas na sala sabem o que é um creme IDT, é basicamente um incentivo à investigação e desenvolvimento que serviu para pagar a nossa patente a nível mundial, que já foi atribuída na Europa, no México, na Coreia do Sul e Israel, os outros países está pendente. Serviu também para realizarmos uma série de protótipos, ou seja, para nós utilizarmos lasers, para vocês perceberem, de 1 milhão de euros, que tinham 1 metro, era completamente impossível de comercializar aquilo, então nós tínhamos que produzir protótipos que tivessem as mesmas características técnicas do que desenvolvemos, mas muito mais baratos. E esse creme IDT, a fundo perdido, devo dizer, foram 110 mil euros que obtivemos, e com isso conseguimos pagar a nossa patente e desenvolver uma série de protótipos. Depois, nos entretanto,